fazer, né? Gravou. Muito bem. Vamos agora diretamente para Estados Unidos. Zambelli e Paulo Figueiredo. E Paulo Figueiredo estão já aí? Estão armados. Estão armados? Então vamos falar diretamente. Ó, Paulinho. Ô, Paulinho. Porra, você viu o bafafá, hein? Você viu o bafafá de ontem aí do Costa? Os caras agora querem que eles... Esses caras estão querendo... Eles estão querendo... O quê? Lacrar, porra. Fazer escadinha. Pegar o bonde da lacração. Não. E aí? Tranquilo ou não? Saudade, né? Me botaram numa puta geladeira, não venho aqui há um tempão, saudade. então tava com saudade. Ele tá em outro patamar, Emílio. Ele tá com o Elon Musk agora. Ele só fala com o Elon Musk. Deixa eu te falar, são patamares que a pessoa vai galgando. Agora você está em outro, com o Elon. No Pingos nos Is, às 6 da tarde. Não quer saber mais de nada. Com o Fernão Lara, que é espetacular. O Fernão também. É tudo censurado, hein? Cara, não é bom trazer. Também. O Fernão tiraram o blog dele. Que é isso? O Fernão tem 50 anos de jornalismo, tiraram o blog dele. É novo, não sabe nada. Novo normal. E aí, o que acontece? Os caras estão lá nos Pingos nos Is. Saiu o Augusto. Grande Fiuza. O Augusto Fiuza saiu. Ana Paula. E agora tá o time. Tá o que é? A Zambelli tá aí também? Olha, Bílio. Mas tá aí junto com você ou não? Não, na minha casa não. Ó, Zambelli. Porra, Zambelli, vocês têm que ir lá no Congresso, porra. Cadê o Congresso? Tem que ir lá dar tiro, mano. Você tem que ir lá no Congresso, pedir lá pros caras, deixa o Ronald. Os deputados que vão ter que segurar a bucha. Deixa o Ronald McDonald. Acho que tá todo mundo um pouco preocupado, né? Você tá falando de qual congresso? Daqui ou daí? Não, daqui, pô. Daqui. Aí deixa os caras com a dele. A gente tava no daí. Quer dizer, o daqui. A gente tava no daqui dos Estados Unidos. Pedindo ajuda aqui, porque não dá pra resolver. Aí tá difícil. Tá mais difícil resolver aí do que aqui. Não, mas quem vai resolver isso aí são os deputados, não é o Paulinho? Manda na bagaça. Quem deveria resolver são os senadores, né, Emílio? Que deveriam... primeiro, o Rodrigo Pacheco, que deveria aceitar pelo menos um dos pedidos de impeachment que a gente tem lá. Só eu tenho 5. Mas eles engavetam os pedidos de impeachment contra os ministros do STF. A gente tem alguns senadores corajosos, como, por exemplo, o Eduardo Girão, que já convocou 3 vezes o Alexandre de Moraes para falar e ele não aparece. Quem deveria resolver é o Senado, que é o check and balance do STF. Mas não acontece, mas tem coisa que os deputados podem fazer, deputado, Sim. que é por exemplo, a questão do PDL que vocês têm, removendo a censura dos deputados e deputadas eleitos, que além de uma violação da Constituição no sentido de violar a liberdade de expressão, né, não só da Constituição, mas de todos os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, existe a questão da violação, da invasão do STF em outro poder. No momento onde o STF cala um deputado, como te calou, vocês ficam impedidos de exercer plenamente a atividade parlamentar para a qual nós nos elegemos vocês. Então, o presidente Arthur Lira tem, sim, a obrigação de zelar, é obrigação dele, não é um favor, ele tem a obrigação de zelar pela independência do poder que ele preside. Ele tem obrigação. Exato. Então, no momento onde ele vê deputados que estão sendo censurados, hoje nós temos mais de 10 entre deputados eleitos e deputados com mandato atual. Nós temos mais de 10 censurados por uma invasão de prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. E ele não faz absolutamente nada. Eu não concordo em passar a bola, Carla, totalmente para o Senado, não. O presidente Arthur Lira tem que agir sim, tem que ser cobrado, só que eu acho que o Arthur Lira está mais preocupado em fazer uma articulação para ver se ele vai se aliar ou não ao PT, o que ele vai ganhar, o que ele vai receber, o que ele não vai receber, do que zelar pelo poder. Como sempre, os políticos mais preocupados com o poder deles e os esquemas deles do que efetivamente com fazer o trabalho para os quais eles são pagos. São pagos. O presidente Arthur Lira tem a obrigação, como presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, de impedir que os outros deputados sejam calados. Ele já falhou, não me lembro mais se foi ele ou se foi o Rodrigo Maia, justiça seja feita, falhou em proteger o Daniel Silveira contra as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal contra ele. Não deveria se furtar de agir novamente agora.
Então, claro... E tem outra coisa, Paulo. Além do PDL, a gente tem um PL de anistia, que é acho que se não me engano é 1102, que eu entrei junto com mais de 70 deputados autores para a gente anistiar o Roberto Jefferson, o Zé Trovão, o próprio Daniel Silveira e tantos outros que foram, todas as pessoas que estavam nos inquéritos das fake news, da milícia digital, dos atos antidemocráticos. A gente tem essa anistia. E o relator que está na CCJ, esse projeto, poderia estender a anistia até agora. E essa anistia poderia, inclusive, anistiar as multas dos caminhoneiros que foi dada, acho que, se não me engano, nessa semana. Não sei se foi ontem, se foi nessa semana. Então, ele poderia estender o prazo da anistia, poderia também jogar um pouco para trás o prazo da anistia, porque eu coloquei 2020, eu coloquei 2019. E o deputado Franceschini foi cassado em 2021 por um ato de 2018. Então, a gente teria que puxar um pouco para trás em 2018 para poder anistiar também o deputado Franceschini, que foi cassado por uma opinião também, né? Posso fazer uma pergunta para os dois? Paulo e Zambelli, tudo bem? Bem. Grande Marcão. Seguinte, a impressão que dá, e eu entendo que vocês estão fazendo um baita trabalho de colocar no plano internacional esses abusos de autoridade e inconstitucionalidades que a gente sofre aqui. Agora, às vezes dá a impressão que a gente está enxugando gelo até. Vocês estão falando em lei delegada, aliás, decreto legislativo e projeto de lei, certo? A qualquer momento, uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSOL ou pela rede chega no Supremo e fala que essa lei que acabou de ser publicada ou o decreto legislativo são inconstitucionais. A gente não está meio que numa zona de cinzenta terrível hoje no Brasil com base nisso? Tá, e é por isso que nós temos recorrido cada vez mais a mecanismos internacionais para o reestabelecimento do império das leis no Brasil. Hoje, o Brasil vive fora do Estado Democrático de Direito, onde um dos poderes viola a Constituição sistematicamente, viola todos os pactos internacionais dos quais o Brasil é signatário, e isso não pode continuar assim. O problema, claramente, está sendo muito difícil de ser resolvido dentro do Brasil pelas instituições. Por isso que você falou. Uma das instituições, não importa o que as outras façam, uma das instituições diz, não, o que você está fazendo não está valendo. Ora, um exemplo muito claro disso é a graça presidencial concedida ao Daniel Silveira, que foi sistematicamente ignorada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que a deputada Carla Zambelli e eu fomos na terça-feira e protocolamos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma denúncia contra o Brasil. E não é uma denúncia, essa denúncia muita gente pensa que tem a ver com eleição, etc., ou que é uma denúncia conservadora. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma denúncia para o reestabelecimento da liberdade de expressão no Brasil, 2, da liberdade de imprensa no Brasil, 3, muito importante, do sistema acusatório que o Supremo Tribunal Federal não tem respeitado e o devido processo legal, 4, do reestabelecimento do princípio da imunidade parlamentar. Nós estamos falando de, claro, a liberdade de manifestação. Nós estamos falando do reestabelecimento de direitos humanos. Isso não tem absolutamente nada a ver com esquerda ou direita. A briga nesse sentido, Marco, é para que a Corte Interamericana impila, tem o poder de impelir o Brasil, nem eu sei mais conjugar esse verbo, tem o poder de impelir o Brasil a cumprir, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Mas, repare, quando nós estamos falando de violação de liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, nós estamos falando até, Marco, de itens que fazem parte da Carta Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Estamos falando de direitos reconhecidos no Ocidente como naturais e universais. Então, é uma tentativa para que o Brasil siga nesse sentido. Uma outra preocupação é que, veja, quando o Supremo Tribunal Federal censura jornalistas como eu, como a Ana Paula Henkel, como o próprio Rodrigo Constantino, como o Leandro Ruschel, quando se censura essas pessoas que sequer estão no Brasil, algumas das quais são residentes e outros cidadãos americanos,
isso passa a ser um problema, inclusive, para os Estados Unidos. O dever do governo americano é zelar pelo direito dos seus cidadãos. Então, quando há violação de direitos de cidadãos americanos, isso passa a ser um problema do governo americano e do Congresso dos Estados Unidos. Ô, Paulo... E aí nós temos um problema internacional. E nós fizemos questão, e estamos fazendo um movimento muito forte nesse sentido, de dar ciência ao Congresso dos Estados Unidos, que a partir dessa próxima legislatura passa a ter maioria republicana, das violações aos direitos humanos que estão acontecendo no Brasil. Deixa eu fazer uma... inclusive afetando residentes e cidadãos americanos de forma arbitrária, fora sequer da jurisdição do Alexandre de Moraes. Boa. Paulo, desculpa até te interromper, mas é o seguinte, eu tava vendo, na semana passada, aconteceu uma coisa curiosa. Você falou com o Elon Musk, né? Você falou a censura que está acontecendo nas redes sociais, inclusive a Zambelli, o Nicolas Ferreira, e ele respondeu o seu tweet. Que passo que tá essa conversa com o Elon Musk, que é o dono do Twitter, e recentemente ele mandou embora, inclusive, uma CEO lá no podcast lá do Joe Rogan, lá, ele mandou embora, foi uma cena memorável. Mandou embora os vagabundos, viu? Não, mandou no ar. Tinha muito vagabundo no Twitter. Mandou a mulher embora no ar. Editado, assim. tá, Zucker? É editado. Eu acho que foi, tá? Me parece. Mas enfim, ele te respondeu. Mas ele mandou embora 3 mil funcionários. Você não tá errado na tua essência. Não, mandou os vagabundos embora. Falou, agora vai ter que... É igual a Jovem Pan. Tem que trabalhar igual escravo aqui, ó. De manhã à noite. Olha lá, ó. Entendeu? Não é? Mandou embora os vagabundos, não foi? Não, é que tem dois tipos. Importante a gente entender que tem 2 tipos de censura que acontecem, tá? E foi engraçado porque a Carla e eu sentamos com várias pessoas no Congresso americano. Ontem mesmo a gente estava numa reunião tentando explicar o Brasil para eles. E explicar o Brasil é uma das coisas mais difíceis no mundo. Eu tô até agora tentando achar uma tradução. Eu fiquei meio de boca aberta. O Paulo deu um show. O inglês dele tá... Nossa, tá... Eu falo bem inglês, mas eu não sei traduzir perder o mané. Eu não sei. Se alguém souber aí, por favor, me mande um e-mail que eu estou buscando uma tradução para perder o mané. Mas, tirando isso, existem 2 tipos de censura. Uma censura é a censura estabelecida pelas redes sociais por conta própria, que é o que acontece nos Estados Unidos. Não teve uma ordem judicial para tirar o Donald Trump do Twitter. O Twitter decidiu que o Donald Trump não merecia estar lá. Sim. E isso, pela primeira emenda da Constituição americana, é permitido, porque é uma empresa privada e nenhuma empresa privada é obrigada a prestar serviço a quem não quer. Então, se você, por exemplo, não quiser que alguém entre no seu estabelecimento, por qualquer motivo que não seja racial, enfim, sexual, essas coisas todas, se você não for discriminatório, daí você pode tirar essa pessoa da sua loja, falar, você, fora da minha loja. É a mesma coisa o Twitter. Então o Twitter tem esse poder nos Estados Unidos de negar serviço a qualquer pessoa. No Brasil, não. Não, aqui também. Não, aqui também. Não é que tem direito, tá? Não deveria ter direito. Não porque deveria. Aqui a gente tem lei de... Não deveria. A gente tem lei, por exemplo, do Marco Civil da Internet, e a gente tem lei de direitos autorais, né, a lei de defesa do consumidor. Mas a gente recebeu 3 mil e-mails de pessoas que foram censuradas pelas plataformas. Tem acontecido. Mas é exatamente essa distinção que eu quero fazer. Nos Estados Unidos, a empresa tem o direito de tirar e negar serviço a um consumidor, qualquer empresa. E por isso que o Twitter removeu o presidente dos Estados Unidos. No Brasil, não deveriam ter esse direito, porque o Marco Civil diz que isso não pode acontecer, assim como a maioria das empresas não podem negar serviço no Brasil a alguém, né, se a empresa é aberta ao público. Aí entra uma outra história. Nos Estados Unidos, as cortes não podem, né, os tribunais não podem impedir alguém de se manifestar nas redes sociais. Os tribunais não podem remover alguém das redes sociais, como o Alexandre de Moraes vem fazendo. Então, e no Brasil, você tem as 2 coisas, a censura do Twitter e a censura dos tribunais. Nos Estados Unidos, você só tem a censura do Twitter. Quando o Elon Musk compra o Twitter, ele diz o seguinte: eu vou acabar com a censura dentro da minha rede. Ele quer transformar o Twitter mais ou menos num Getter, né? Ele fala assim, eu quero acabar com a censura dentro da minha rede. Então todo mundo vai poder falar livremente dentro do Twitter, desde que cumpra a lei, né? Desde que não seja nada ilegal. Não pode fazer pornografia infantil, não pode fazer ameaça de morte, esse tipo de coisa, mas óbvio. E só que quando ele compra a empresa, ele não implementa isso imediatamente. E o Brasil hoje está sofrendo, além da censura, como a Carla falou bem agora,
além da censura dos perfis que são tirados do ar por ordem do Alexandre, você tem um monte. A mãe da minha namorada, coitada, tia do Zap Total, teve a conta dela removida do Twitter. Não por ordem do Alexandre, mas porque uma estagiária lá de cabelo roxo e cabelo no sovaco do Twitter decidiu que o que ela estava falando não era bom. Então, essa censura da corte, o Twitter é obrigado a seguir. Porque senão o Xandão faz igual fez com o Telegram. Ele aperta um botão e tira o Twitter do ar no Brasil para todos os brasileiros. Eu até estou falando que gostaria, né, de falar pro Elon Musk para ele peitar, para ver o que acontece. Eu quero ver o Alexandre tirar o Twitter do Brasil um dia no ar, para o Brasil ser noticiário e todo mundo entender que o Brasil hoje tem mais ou menos o mesmo grau de liberdade do que a China comunista nas suas redes sociais. Eu quero ver o Xandão derrubar o Twitter no Brasil. Tô louco para ver isso. Então, teve um juiz do Piauí que fez isso com WhatsApp. Com WhatsApp. Com WhatsApp, ele derrubou o WhatsApp, xingaram ele. E o STF criticou. E o STF exatamente. Disse que a medida era desproporcional, que violava a liberdade de expressão. Isso. E tá na denúncia, né, Paulo? Quando o Lewandowski fez isso e se pronunciou a respeito de que era uma violação à liberdade de expressão e até o direito de conversa, direito de, enfim, até a questão econômica, porque muitas empresas acabam negociando e fazendo as coisas pelo WhatsApp. O Lewandowski falou contra. Uma outra coisa que a gente tem também, que é engraçado, que eles agiam de uma forma e agora estão agindo de outra, é quando o PSOL entrou com um processo contra mim para tirar coisas minhas do ar e do Twitter. E o Celso de Mello, que já não está mais no STF, mas o Celso de Mello disse que a minha imunidade parlamentar e o meu mandato, meus votos, minhas opiniões, tinham que se estender à rede social, porque era onde eu me comunicava com os meus eleitores. Então, a gente já teve decisões no STF que foram diferentes das que estão tendo hoje. Até comentei ontem com o Paulo, não sei se vocês se lembram daqueles bonecos gigantes das manifestações. Eu fiz o boneco do Lewandowski, do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Marco Aurélio, até do Teori, que faleceu depois, e fazia críticas, né? Fiz do Renan Calheiros, quando ele era presidente do Congresso, do Janot, quando ele era PGR, e da própria Dilma, que era presidente, ou seja, eu consegui fazer o boneco dos 4 presidentes dos poderes, né? Porque o Ministério Público é praticamente o 4º poder no Brasil, além da imprensa, que é o 5º, eu acho. E naquela época, a Dilma, Bandilma, que bonitinha. Você enchia com a boca, né? Sozinha. Você enchia com a boca do Moro. O Moro tava murcho. Do Moro. Não, o Moro era furou com a tesoura. Deu tiro. O Moro a gente usou de pano de chão. Tadinho. Agora ele é senador, né? Agora tem que tratar ele diferente de novo. Agora você fica vermelho, né, Paulo? O Paulo me sacaneou durante uma semana com isso. Eu tô sacaneando a Carla Zambelli desde segunda-feira com o Sérgio Moro, então tá tudo certo. Eu quero ver quem vai colocar a bola no chão, quem é que vai chamar a responsa. Quem é que vai chamar a responsa. Quem vai colocar 10. Porque não dá. Porque agora, bicho... Agora não, peraí, verdade seja feita, peraí. Esse boneco do Super Moro não é meu. Tá? Eles cresceram, né? Fez lá o boneco do Super Moro lá do juiz, aí os caras cresceram. Porque isso aí, meu... Isso era o herói. Isso aí, veja só, a gente já não tem liberdade de expressão, certo? Que é o quê? Porque o americano, o que não entende aqui é o seguinte, a liberdade de expressão lá é o seguinte, a empresa... A Jovem Pan, ela pode me encher, o patrocinador, o ouvinte pode me encher, pelo que eu falei, falou uma besteira, você perde o patrocínio. O problema é você falar e o Estado, o Estado te ferrar, porque o Estado é muito grande. E outra coisa agora, a gente já não tem mais isso e não pode mais se reunir também. Você é louco. Galera não pode mais se reunir. Juntar a turma. São coisas né? São coisas da democracia, porra. Você se reunia lá, Isso é democracia, os caras na rua. Samidana, fora Sami, fora Sami. Samidana tá triste, viu? O liberal tá triste. Eu quero agradecer muito a presença. E boa sorte. Eu quero agradecer muito a presença da Carla Zambelli. Estão lá na UEA, entraram lá. Não vai rolar muita coisa aí não, né?
Será que rola, Paulinho? Não, vai. E você sabe que tem uma coisa interessante agora, Emílio? Pela primeira vez na história, um brasileiro foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos. Ó. Jorge Santos vai, inclusive, acho que vai nos conceder entrevista hoje nos Pingos nos Is. Então, nós temos agora no Congresso americano um brasileiro pela primeira vez, que é republicano interessante, um gay republicano de Nova York, que está muito preocupado com a situação do Brasil. E é uma pessoa que tem nos ajudado muito e que está preocupado com o que está acontecendo. O Brasil e os Estados Unidos são nações irmãs que sempre compartilharam dos mesmos valores, ou há muitos séculos compartilham dos mesmos valores de liberdade que estão sendo violados. De novo, a discussão agora não é mais política, não é mais esquerda ou direita. É liberdade ou escravidão. É isso aí. É isso aí. Carla Zambelli, diretamente dos Estados Unidos. Um beijo para você, Paulinho. Você quer falar alguma coisa, ô Carla? Eu queria só completar o raciocínio de que esses bonecos são de 2015 e 2016. Em 2016, o Lewandowski me denunciou por grave ameaça à ordem pública à Polícia Federal. E não deu em nada. Eu peguei o boneco no dia seguinte que ele me denunciou e coloquei na porta da casa dele. E você vê como a escalada aconteceu, né? Então, a gente podia fazer esse tipo de manifestação. Hoje, se você se manifestar com um boneco do Supremo Tribunal Federal, acabou sua vida. Você vai para cá e nunca mais você vai sair de lá. Como é o caso agora dos 43 empresários do Mato Grosso que apoiaram as manifestações, ou os caminhoneiros estão sofrendo as multas. Então, é importante a gente falar isso. E, de novo, né, Xandão. O cara começou, tem traços de psicopatia grave, né? Eu tô com medo de ele achar, por exemplo, que é um Superman. O Marco até fala com ele. Ele achar que é o Superman, chegar na varanda do 12º andar, achar que pode voar e se jogar. Daqui a pouco vai acontecer. Não, mas olha o olhar dele. Há uma certa doçura, Zambelli. Abre o pastel. Não, comendo pastel. Abre a foto. Comendo pastel. Olha só. Não é. Eu acho que vocês estão muito exagerando um pouco. Fecha no olhar. Há uma doçura. Há uma doçura. Olha aí, ó. Pronto. Há uma doçura, Zambelli. É isso aí. Não há uma doçura. Não. Eu não posso acreditar. Só existe maldade. Que quem tem esse olhar só existe a maldade. Não. Há uma doçura. Exato. Sim. Zambelli, muito obrigado pela sua participação. Paulinho, saudade de você. Parabéns aí por esse upgrade no Pingos, 6 da tarde, que é o melhor programa da casa. Show. Programa de dar mais audiência aí na programação da Jovem Pan. Muito obrigado aí pelo papo, tá? Boa. Obrigado a vocês, querido. Me chamem de